Agora aqui, Apocalipse 1, no versículo 16, e lembrando que o Apocalipse ele vai tendo um desenrolar de acontecimentos, de coisas que vão acontecendo, que João ele recebeu do Senhor Jesus, de Deus, do Espírito Santo, a revelação do Apocalipse para passar para os servos de Deus. O Apocalipse é somente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são servos de Deus. Apocalipse não é para qualquer pessoa, é para os servos de Deus. E João foi vendo, ele viu 7 castiçais de ouro, que representa as igrejas, aí depois ele viu um como filho do homem no meio dos castiçais, e ele viu o Senhor Jesus, o rosto resplandecente como... o rosto era resplandecente como neve, os olhos como chama de fogo. Ele viu ele vestido até os pés com uma cinta tal, os pés como bronze, tudo representações que ele viu do poder de Deus lá, quando ele foi arrebatado em espírito. Ele foi vendo. E aqui no capítulo 1, no versículo 16, ele diz, ele tinha na sua destra 7 estrelas. Agora essas 7 estrelas são representação dos 7 pastores, dos 7 mensageiros, que Jesus ama os mensageiros, Jesus ama os pastores, Jesus ama os homens que trabalham para ele, os mensageiros de Deus, que são representantes dele aqui na terra. E ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 gumes. Então, da boca de Jesus, da boca do Filho do Homem, da boca daquele ser que João viu, que é o próprio Senhor Jesus, que é o próprio Deus, só sai a palavra de Deus, só sai o Espírito de Deus, só sai palavras de vida, só sai a palavra de Deus. E diz assim, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Então você vê que ele havia dito que o rosto era como branco como a neve, os cabelos brancos. Agora ele está falando que o rosto aqui é como o sol. Por que João fala várias coisas? Porque o que ele foi vendo é inimaginável para ele, e ele foi vendo e foi falando, poxa vida, o rosto é como o sol, está brilhando, os olhos como chama de fogo. E ele foi falando que a mente dele conseguia discernir e passar, porque Deus mandou, escreve, o que você vê, escreve. Então ele ia falando dessas coisas. E ele assim diz novamente, e ele tinha na sua destra os homens de Deus, os pastores, os mensageiros, está na mão direita de Deus. Deus guarda aquele que é mensageiro, aquela pessoa que quer enviar a mensagem dele. Deus guarda essa pessoa, Deus guarda os mensageiros. E esses mensageiros aqui representa na mão direita deles 7 estrelas. Você vê que os mensageiros de Deus, os homens de Deus, eles são representados por estrelas. Estrelas é porque estão lá no céu com Deus guardado. São expoentes que brilham. Então, estrelas. Tinha na sua mão, então está na mão de Deus. Os homens de Deus, os mensageiros de Deus, os representantes de Deus. E esses 7 estrelas representam a perfeição de Deus. Deus é perfeito, Deus é todo-poderoso e Ele sabe de todas as coisas. E esse é o Apocalipse, capítulo 1, no versículo 16, que vai mostrando o desenrolar dos acontecimentos que no futuro virão. E João viu antes do futuro, porque Deus mostrou para ele. E diz assim, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios. Então da boca de Jesus só sai a palavra, que discerne todo entendimento, que sabe tudo, que divide juntas e medulas. E o seu rosto era como o sol na sua força quando resplandece. Então o sol, aonde ele chega, ele brilha, ele vai dando vida também, representa, né, vida, vai trazendo vida e vai também clareando tudo, tirando todas as trevas. O sol brilha. Então o Senhor Jesus é o rosto como o sol. É isso, Apocalipse capítulo 1, versículo 16.
a revelação de Deus.